dando bom dia, tudo bem? Bom, como eu disse, nós daríamos continuidade ao conteúdo da aula passada, ok? Então, vamos trabalhar agora as comparativas. Nós vamos dar continuidade às orações subordinadas adverbiais, tranquilo? Então, vamos trabalhar com as comparativas agora. Bom, comparativas são aquelas que expressam uma comparação, o próprio nome já fala, uma comparação com um dos termos da oração principal, a fim de estabelecer semelhanças ou diferenças entre eles, ok? Então as conjunções comparativas são como, assim como, o que quando ele vem precedido, ou seja, antes do que vem mais, menos, do que, tanto e quanto. Uma observação. Normalmente, o verbo da oração comparativa, ele é omitido. Então, ele tem estudado como um obstinado. Ou seja, é alguém que estuda aquilo de forma que tem fixação de estudar aquilo, enfim, está estudando com muito afinco, com muita força, ok? Então ele tem estudado como um obstinado. Como um obstinado o quê? Faz o quê? Estuda, ok? Então o meu verbo, geralmente nas comparativas, o meu verbo ele é omitido, beleza? Então ele tem estudado como um obstinado. Então estabeleça essa relação de comparação. Então, como, assim como, mais que, menos que, do que, tanto quanto, tanto quanto. Então, essas conjunções estabelecem uma ideia de comparação. Por isso, elas estão dentro do campo das comparativas. Tranquilo? As finais. Finais da ideia de finalidade. Então, as finais exprimem a finalidade, o objetivo do que se declara na oração principal. As conjunções finais são a fim de que e para que. Então, no primeiro exemplo, nós temos aí: sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. Ou seja, por que eu sentei na primeira fila? Para que eu pudesse ouvir melhor, tá? Então, aí ela exprime a finalidade, a fim de que, para que. Então, sentei-me na primeira fila para que eu pudesse ouvir melhor, tá? Então, aí eu grifei a nossa... Deixa eu até... Ah, não, já tá. Eu grifei aí a nossa subordinada adverbial e ainda deixei um destaque maior, dei um destaque maior para as nossas conjunções finais, ok? Então, sentei-me na primeira fila com a finalidade de poder ouvir melhor, beleza? Então, essas são as finais. A fim de que, para que, ok? Temporais. Demarca em que tempo. E temporais da ideia de tempo. Demarca em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Deu problema aqui. Então vamos lá. As conjunções temporais são quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que, mal. Tá? Esse mal é com L, ok? Então, quando, enquanto, isso é da ideia de quê? De tempo. Então, ali essas conjunções, elas dão ideia de quê? De tempo. Vamos analisar na frase. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Então, eu me sinto segura no momento em que fecho a porta da minha casa, tá? Então, no tempo, não necessariamente cronológico, do relógio. Não é isso, tá? Não necessariamente. Eu me sinto segura quando fecho a porta da minha casa, assim que fecho a porta da minha casa. Então, esse quando, esse assim que, eles passam a ideia de quê? De tempo. E demarquem em que tempo ocorreu o processo. Beleza? Então, quando, assim que, perdão, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que, mal, são conjunções subordinativas temporais, ok? Lembrando que a conjunção ela é subordinativa e a oração ela é subordinada, ok? Por fim, as proporcionais elas expressam uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. Algo proporcional, ou seja, eu coloco um peso na balança e coloco o outro no mesmo peso para que eles apresentem o quê? O
na verdade, o mesmo peso. Então eu utilizo o peso 1 com o peso 2 e equilíbrio. Eu busco esse equilíbrio dentro da proporcionalidade. Então eu expresso uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. Percebam que tudo está ligado à oração principal, tá? As ideias se complementam. Então as conjunções proporcionais são a medida que, a proporção que, o passo que, quanto mais, quanto menos, quanto maior, quanto menor, e assim sucessivamente. Então, à medida que passa o efeito da anestesia, a dor aumenta. Então, a dor, ela aumenta em que momento? No momento em que passa o efeito da anestesia. Então, eu coloco duas coisas diferentes numa balança. Uma de um peso, outra de um outro peso, mas os dois têm que ter o quê? O mesmo valor, ok? Então, a medida aqui, a proporção que, ao passo que. Então, dou uma ideia de proporção. Tranquilo até aqui? Espero que sim, ok? Então fechamos aí a parte das orações subordinadas adverbiais, encerramos. Peço a vocês que façam os exercícios. Por quê? Porque essa vai ser a única matéria que nós trabalharemos na revisão de conteúdos. Então é bom que vocês saibam quem é quem. Poxa, eu fiquei em dúvida, não lembro direito. Lê o material escrito, tá? Lê o que eu coloquei, o meu material teórico, para que você não se perca. Ok? No mais, um beijo e até a próxima, se Deus quiser.